olhos para Ele. Por isso eu pulo e grito: grande é o Senhor. Respondendo às críticas pela fé. Amém? Respondendo às críticas pela fé. Marcos, capítulo 7, versículo 24. E Jesus saiu daquele lugar e foi para o redor de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certamente uma mulher cuja filha estava com um espírito imundo veio e o lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que o expulsasse de sua filha o demônio. E ele disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele disse: por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. E ela foi para casa, e encontrou a sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. Domingo passado, eu falei a respeito de um segredo, que Jesus Cristo tinha um segredo com os apóstolos. E também narrei algumas coisas, dizendo no capítulo 7, Jesus e a tradição judaica. Jesus, ele consegue se desgastar um pouco com os doutores da lei, por conta de costumes. Lava a mão para comer, não lava a mão para comer. Os de João Batista lavam a mão. Por que o Senhor não manda os seus discípulos lavar a mão? É tipo uma acusação, é tipo para estressar o Messias, estressar o Cristo. Então, Jesus Cristo, depois daquela situação toda, de vários milagres, e aí ele quer se retirar. Ele quer ter um momento dele, um particular. Ele quer, como o pastor Antônio, o pastor Gilmar, o pastor Anderson, você, Ademir, o Denis, e aí os demais irmãos, tem que ter aquele momento. O irmão Beto, Tânia, tem aquele momento de viagem maravilhosa, tem que se descansar. E Jesus, ele achou assim: eu vou descansar um pouquinho, porque o meu primo, ele perdeu a cabeça, eu tenho que pensar um pouco, eu sou carne. Poxa, João perdeu a cabeça, como pode isso? E aí Jesus, ele começa a conjecturar, ele começa a pensar: eu vou ter que descansar um pouquinho. Aí ele chega para os discípulos: olha, eu vou ficar numa casa, e nessa casa eu vou descansar um pouco. Eu tenho que descansar. É a mesma coisa que eu falei aqui, domingo passado. Eu, o diácono Jairo, fizemos uma parceria de jejum e oração para a vida de uma pessoa. E maravilhoso que essa pessoa realmente teve uma transformação, porque teve alguém que se importou pelo próximo. É isso que Jesus fala: nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Não é isso? Mas só que ficou entre eu e ele. Não é porque a gente somos os melhores, mas para não abrir. Para ficar mal a pessoa. Então a gente fizemos esse secreto, um segredo. E eu falei a respeito do enigma. Mas Jesus, ele não trabalha somente com enigma. Trazendo para a Bíblia, ele trabalha com parábolas, né? Com parábolas. E o grego fala muito enigmas. Como ela era uma mulher grega, eu trabalhei um pouco a respeito dos enigmas. Mas Jesus, ele está aqui trabalhando com parábolas. E parábolas para aquele povo que não entendia Jesus, mesmo sendo judeus,
mesmo sendo conterrâneo de Jesus, mas eles não eram conterrâneo no mundo espiritual. Jesus tinha um nível de espírito, um nível de entendimento, e estava tentando passar para eles esse nível, mas eles se fechavam. Chegou o ponto que Jesus falou assim: olha, eu vou começar a falar com esse povo através de parábolas, porque eles querem me matar, não é chegada a hora de eu morrer. Eu preciso resolver isso, eu preciso mostrar o ministério de cura que eu tenho. Eu preciso mostrar o ministério de libertação. Eu preciso mostrar que existe um rei. E esse reino não é aqui. Mas se eu começar a falar sobre a respeito da lei de Moisés, que o sábado não pode existir somente o sábado como dia santo, eles vão tentar me matar. Se eu falar para eles que eu vou curar e vou libertar no dia de sábado, eles vão querer arrumar uma armadilha para mim. Então Jesus começa a trabalhar em parábolas. E essa passagem aqui, ele deixa bem claro no versículo 27, e ele lhe disse: deixa eu primeiro, vou falar na minha língua, deixa eu primeiro sustentar os meus, e depois, você come da migalha, depois você vai comer alguma coisa, mas primeiro deixa eu primeiro fartar, encher o estômago dos meus filhinhos, dos meus conterrâneos, e depois a gente vê como é que fica. Mas aquela mulher, igreja, ela não fez como os discípulos de Jesus. Teve um momento que Jesus lançava uma parábola, e depois os discípulos de Jesus, no particular, para não pegar mal, no particular, falaram: Jesus, o que significa esse negócio? Para vocês não entenderam? Há tanto tempo comigo e vocês não entenderam isso? Teve um momento que Jesus, hoje na parte da manhã eu estava vendo isso, que Jesus chega e é confrontado, e ele fala: olha só, chicoteei o pessoal no templo mesmo, porque isso aqui é casa do meu pai, não é lugar de vendilhões, não é lugar de vender isso, não é lugar de negociar aquilo, aqui é lugar de oração, aqui é lugar de buscar, aqui é lugar de adorar. Então eu fiz isso mesmo. Mas aí os fariseus, os doutores da lei, perguntam assim: com que autoridade você faz isso? Você é um carpinteiro, rapaz, com que autoridade? E aí Jesus fala assim: olha, eu tenho o poder para destruir o templo e erguê-lo em 3 dias. Aí os homens ficaram doidos, porque Jesus acaba de aplicar uma parábola, e eles não entendem a linguagem de Jesus. Mas a novidade, meu irmão, que aquela grega, que aquela mulher entendeu o que Jesus estava falando. E aí, aonde parte do princípio do seu milagre. Você tem que entender o que Cristo está lhe falando, o que Cristo está lhe dizendo para você fazer. Jesus Cristo, ele fala assim: olha, bem, no que ela entendeu: eu sou o pão. Eu sou o pão da vida, eu mato a fome, eu sacio a fome. Mas esse pão é dado ao meu povo. Esse pão, esse alimento é para o meu povo. Eu vou saciar a fome deles. Eu preciso fazer com que o meu povo receba o pão vivo que desceu do céu. Olha a colocação dela. Mas Jesus, até das migalhas que caem da mesa das crianças, os cachorrinhos enche o seu estômago. E Jesus percebe o que ela entendeu aquela palavra. Ela entendeu aquela parábola. Se é o discípulo de Jesus, vamos conjecturar aqui: mas Senhor, o Senhor está chamando o povo de cachorro? Mas Senhor, você tem certeza que o Senhor está falando? O povo não vai ficar bem com essa situação. Mas aquela mulher, ela entendeu aquela parábola. Ela entendeu aquele enigma. Meu irmão, nós temos que entender o que Jesus está falando conosco. Porque como sem entender Jesus, como você vai, sem você entender uma pessoa, como você vai se aproximar dessa pessoa? Os homens da lei, eles não entendiam Jesus, era por isso que eles não conseguiam ter uma comunhão com Jesus. Eles se aproximavam de Jesus para pegar um furo dele.
para pegar um erro de Jesus, para pegar uma falha de Jesus. Mas eles estavam na multidão, não como adoradores, porque eles não entendiam o mistério, eles não entendiam nada. Eles só entendiam o seguinte: primeiro eu, depois eu, e sou eu no negócio. Porque chegando esse homem simples, humilde, e trazendo um evangelho, trazendo que nós devemos amar o nosso próximo, trazendo que nós devemos amar a prostituta, trazendo que a gente devemos amar uns aos outros. Que negócio é esse? Esse cara veio com que autoridade? Eles falavam: com que autoridade você veio? E quando via Jesus curando os enfermos, expulsando os demônios, igreja, ele falava assim: você veio... Esse aí é o demônio expulsando o demônio. Então eu falo uma coisa para você nessa linda manhã. Quando você vê um pregador orando, quando você vê um homem de Deus fazendo algo, um milagre da parte de Deus, fazendo um trabalho da parte de Deus, não fale que aquele homem está fazendo a meninice, algo da carne dele. Porque Jesus, ele é bem claro: olha, o pecado contra o próximo, contra a carne, contra fulano, contra mim, é perdoado. Mas o pecado contra o Espírito Santo de Deus é um pecado eterno. E quando aqueles homens, no coração deles, ou num bate-papo, ele fala que Jesus estava curando no nome de Beelzebu, eles estavam pecando contra quem? Contra o Espírito Santo de Deus, estava fazendo a manifestação ali de cura divina. Então, meu irmão, tome cuidado, porque deixa Deus tratar aquele homem, deixa Deus tratar aquela mulher. Retenha o que é bom, e aquilo que você acha que não é bom, você coloca num canto sem comentários. Sem comentário. Porque de repente, Deus está agindo, Deus age usando a mula, Deus age usando o analfabeto, e a gente acha que Deus tem que usar a elite, que Deus tem que usar o alazão para falar com o profeta. Mas Deus usa quem Ele quer. Então, para nós não entrarmos nesse pecado, é necessário que fechemos a nossa boca e recolhemos aquilo que é bom, que todo mundo tem alguma coisa boa para dar. Não é verdade? E também tem alguma coisa que você, no teu ponto de vista, você não aceita. Aquela mulher não conhecia Jesus como conhecia o seu pai José. A sua mãe Maria conhecia Jesus muito bem. Os apóstolos de Jesus conheciam Jesus muito bem, porque estava dia após dia com Jesus. Era no mar, era na terra, era no monte, andando pelas campinas. Eles conheciam Jesus, mas eles não entendiam algumas vezes a linguagem de Jesus. Mas aquela mulher grega, quando bateu de frente com a salvação, quando bateu de frente com o dono da cura, quando bateu de frente com o rei da glória, quando ele falou aquela parábola para ela, ela automaticamente entendeu e se jogou aos seus pés e o adorou. Quando você entende Jesus, você se joga aos pés dele e o adore. Quando você vira um crente crítico, quando você vira um doutor da lei, quando você vira um racional da lei, você passa a perder o referencial que é o espiritual da parte de Jesus. Aquela mulher não conhecia, mas ela se colocou, ela se jogou aos pés de Jesus. Aonde nós estamos se colocando? Qual é os pés que nós estamos se prostrando? Qual é o pezinho que você está ajoelhando e adorando? Ela descobre que Jesus tinha um segredo. Ela descobre que os discípulos tinham um segredo no negócio. E aí o que ela faz? Vai para o meio da multidão. Eu vejo Jesus assim, olhando pela flecha da porta, cansado, quebrado, com o espírito aflito, triste porque João morreu, mas ele, não vou falar girovisão, porque naquela época não tinha, mas tinha flecha na porta. E ele olha na flecha da porta e vê aquele povo: Jesus, 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 Jesus. E aí incomoda o mestre. O mestre tem que ir para fora. E ele tem uma recepção. Justamente uma mulher se joga aos seus pés. Meu irmão, grite o nome de Jesus.
Chame a atenção de Jesus. Chame a atenção desse Senhor, porque Ele está aqui para ouvir. Cego Bartimeu, já ouviu falar nesse homem? Mais conhecido como Bar, filho de Timeu. Esse cara, quando viu a oportunidade, ouviu a oportunidade, ele era cego. Quando ele ouviu a oportunidade que Jesus estava passando, Jesus se torna público, não é verdade? Jesus se torna um homem público. E todo homem público tem dificuldade de andar na cidade. Você não vê o Neymar andando aqui de qualquer jeito, né? Eu sou o Neymar andando nessa rua aí. Se duvidar, vai ter até crente que dá licença, pastor, e vai lá pedir autógrafo. Não é verdade? Então, quer dizer, e Jesus se torna público, pastor Antônio. Quando ele vê aquele homem, ele cura o homem leproso e fala para ele, só não conta para ninguém. Vai lá, só fala para o sacerdote. Porque ele é o único que pode oferecer, naquele momento era o único que podia oferecer sacrifício. Então o menino vai, conta o segredo. Fala, olha, Jesus me curou, esse filho do carpinteiro, o filho de José, o filho de Maria. Olha só, ele me curou, ele falou, olha só, seja liberto, ou o seu pecado já foi perdoado, os seus pecados já foram perdoados. E aí esse homem vai e propaga, e acaba que Jesus vira um homem público. Todo homem público, meu filho, tem um paparazzo para zoar a cabeça dele. Todo homem público tem alguém para tirar foto. Todo homem público tem alguém para ver os erros. Não é verdade? Os homens estavam lá vendo o erro de Jesus. Aí, olha só. E todo homem público também tem um adorador. Tinha aquela mulher grega para adorar aos pés de Jesus. Você é um adorador? Porque eu sou um adorador. Eu adoro Jesus. Ela aceita as condições. Você tem aceitado as condições que Jesus tem te dado? E qual é a tua resposta? Eu ouvi no carro ontem que um homem perdeu o pai, e aí ele fica revoltado com Deus. E aí, gente, ele vai para onde? Vai para o lado negro do negócio. Sai da luz e vai para as trevas. Ele não entendeu a mensagem da cruz. Ele não entendeu o que Jesus tinha para ele. Eu quero desenvolver com o seguinte com você. Tem situações do dia a dia ou da vida que devemos enfrentar para conquistar. Aquela mulher, ela enfrenta a situação. Aquela mulher, ela rompe a multidão. Aquela mulher chega e ela acaba sendo a primeira. Ela acaba sendo a primeira. Ela acaba sendo no meio da multidão a primeira. E ela vai e coloca. Não tem outro relato, só o dela. Você já reparou isso? Olha a coragem daquela mulher. A mulher naquela época não tinha valor. Mas ela entra e se coloca. A necessidade dela estava batendo muito forte no seu coração, né? E a nossa necessidade hoje? A minha necessidade é de adorar o Senhor. A tua necessidade tem que ser de adorar o Senhor. Meu irmão, não corra atrás da bênção. Aí eu vou para o culto hoje que eu estou esperando a porta de um emprego. Meu irmão, vai para adorar o Senhor. Vai porque você entendeu a mensagem. E depois o Senhor vai mandar você ir para casa. Porque a tua bênção está deitada, está repousando. Eu quero desenvolver o seguinte com você. A situação que é preciso quebrar ou romper. Jeremias capítulo 18. Deus fala assim, Jeremias, venha comigo até aqui. Vamos à casa do olheiro. E Jeremias desce à casa do olheiro. E lá Jeremias, ele olha do cantinho da porta. E ele começa a observar o manuseio, o trabalho do olheiro. Ele começa a ver o trabalho daquele artesão. Ele começa a contemplar e de repente ele toma um susto, o vaso cai no chão e quebra. Você que é vaso do Senhor, você precisa se quebrar. E o que você está sendo altivo hoje? O que você precisa mudar? Porque diz a palavra que o vaso que o olheiro estava fazendo agora estava da vontade dele.
temos que quebrar o nosso eu para ser um vaso da vontade do Senhor. Você que é um vaso da vontade do Senhor, libera um glória a Deus e dê uma linda salva de palmas para Jesus. Linda salva de palmas para o Senhor. Precisamos ser quebrados e precisamos ser feitos de novo. Todo dia eu preciso disso, Senhor. Ainda mais você que trabalha no dia a dia. Você percebe como é que é aí fora. O mundo é mau. O mundo é encapetado. O mundo é horrível. Mas você é luz. Você é o diferencial desse mundo. Aonde você chega, alguém fala, você chegou o irmão fulano de tal. Irmão fulano de tal, tira a dúvida da gente. É isso. Jesus fez. É verdade? É. Aí tu vai lá no texto, porque você é um diferencial. Você não é público como Jesus é, mas você vai ser incomodado porque você é luz. E a luz atrai. A luz atrai. A luz atrai. Eu quero dizer a você que existe um homem. Uma vez um homem estava sendo perseguido por alguns homens. E aí naquela correria, aqueles homens queriam matar aquele homem de qualquer jeito. Olha só o tamanho da fé. Olha só o que a fé faz. No momento difícil. Não pense que já é tarde. Que já foi tarde, não adianta eu pedir o Senhor. No momento difícil, aquele homem correndo. E ele entra por uma trilha, sai da estrada e entra numa trilha. E ele para depois daquela trilha num lugar estratégico para ele se esconder em secreto ali. E os homens passando em frente àquela trilha, ele fala assim, olha, ele entrou aqui. Homem sedento para matá-lo. Esse homem entrou aqui. Mas naquela correria toda, aquele homem orava, Senhor, envia seus anjos poderosos, olha só o detalhe, poderosos, para guardar a entrada dessa trilha. Senhor, não deixe eles entrarem aqui, e vão me matar. E quando ele abriu os olhos, o que estava lá? Ele viu uma aranha, tecendo uma linha, tecendo uma teia. Ele falou, Senhor, eu te peço anjos poderosos, e o Senhor me envia uma aranha, vou morrer. E ele orou de novo, Senhor, que o Senhor faça crescer muralhas na frente dessa trilha, Senhor, porque esses homens vão me matar. E quando ele abre os olhos de novo, a aranha já estava terminando a sua teia por completo. De repente, ele escuta a voz, e os homens passando pela trilha, passando à frente da trilha, aquele homem fala assim, ele entrou aqui, vamos entrar. E o outro falou assim, você está doido? Esse lugar aqui não entra ninguém há muitos anos. Tem até teia de aranha, rapaz. E o homem foi, os matadores, os homens que queriam o mal daquele foram embora. Meu irmão, a tua fé é do tamanho dessa aranha, que é algo insignificante, que você pode rebentar a teia. Como está a sua fé? Aquele homem, ele se prostrou-se aos pés de Deus e colocou o momento mais difícil de sua vida. Senhor, eu preciso de Ti. Mas Deus é tão gentil e amoroso que Ele sabe que você pede um gigante, Ele te dá um pé de chinelo para resolver o negócio. Senhor, eu quero um executivo do meu lado ali na minha empresa. Ele traz uma pessoa que não tem os diplomas, mas ele traz uma pessoa bem orientada, com amor, e passa aquele bizu, como diz no quartel. Você quer muita coisa, e Deus não trabalha com volumes, Deus não trabalha com saradão. Lembra de Davi? Ele era o saradão? Não, Davi era o menor da sua casa. E o homem não, ele vê logo pela formosura, o homem vê logo pelo peitoral. Olha lá que cara sarado, olha o tamanho do bicho, olha o tamanho do bruto. Meu irmão, Deus não vê desse jeito. Deus não visualiza desse jeito, porque Deus não tem o pensamento humano. Mas Ele coloca uma aranha para salvar a sua vida.
Ele coloca teias de aranha para dizer que ninguém passou naquele caminho, porque Deus é fiel, Ele usa quem Ele quiser. E Deus, Ele começa a trabalhar. A situação era tão difícil, a mulher precisava ser quebrada. Sabe como é que é uma mulher grega? Sabe como é que é um homem grego? Você tira pelos filósofos. São os homens tudo arrogantes, os homens tudo doutor do seu eu, do psique, né? Do psique, não sei o quê. Tudo é a razão, né? Não, olha, não é bem assim. Não é? Como é que é então? Imagine uma mulher grega, mas ela se quebra na frente do Rei da Glória. Nós como igreja, precisamos seguir o exemplo dessa mulher. Como igreja, nós devemos nos jogar aos pés de Jesus e adorá-lo. Não importa a benção, que hora que vai sair, qual é o momento, se é no momento da introdução, se é no momento do desenvolvimento, ou na conclusão da tua oração. O que importa é que você tem que se jogar aos pés do Senhor. Você como igreja CCNV, tem que tomar essa postura daquela mulher. Adorar o Senhor. E depois que ela se quebranta, ela começa o quê? Louvar a Deus. Quebrar, romper. Romper com os seus costumes e os seus princípios. Ela não era uma mulher da tribo de ninguém, das 12 tribos. Era uma mulher de fora. Mas ela tinha alguns costumes. Qual é o teu costume? Qual é os costumes que nós temos que quebrar como igreja? Temos muitos costumes para quebrar. Eu, por exemplo, fui criado dentro de igreja. Aquela aplicação do passado não serve para hoje aqui. Não serve. Se eu acordar a Juliana de madrugada para ela orar de joelho, minha mãe fazia isso. São costumes, não dá para fazer. Ela vai dormir, tadinha, vai cair e meter a cabeça no chão. São costumes. São bons costumes, mas não dá para se aplicar. E aquela mulher devia ter os seus costumes dos deuses pagãos. Mas ela rompe isso. Ela joga tudo para fora e coloca a sua fé em Jesus Cristo. Preciso quebrar o homem que há dentro de mim, o homem carnal, e fortalecer o homem espiritual. O homem carnal quer conforto, quer zona de conforto. O homem carnal quer lugar secreto, quer ficar quietinho no canto. Não, eu prefiro domingo de manhã, eu estou cansado, o pastor vai entender. O pastor entende. Ele vai entender. Não, domingo de manhã, meu filho, se é o costume da tua igreja, vem adorar o Senhor. Quebra esse homem soneca e coloca o homem espiritual dentro de você, avivado, para estar na casa do Senhor. Fortaleça-se o seu espírito. O próprio Jesus fala assim, olha só, a carne é fraca, mas o espírito está forte. Lembra que a pastora falou aqui, a ministra de louvor falou naquele dia, naquela pregação? Que lindo. A sua carne, crente, é fraca. A minha carne é fraca. Mas o que está dentro de você, junto com o Espírito que Deus colocou em você, está forte, porque Jesus falou isso. Agora dê mais ouvido ao teu Espírito. Escuta menos a sua carne. Coloca a tua carne na posição dela, fica aqui. Agora eu vou seguir o caminho do Espírito. Carne gosta de conforto, carne gosta de rede. Não é muito bom? Eu fiquei sabendo na reportagem que a rede veio do Brasil. Falei, só podia ser do Brasil. Ô galerinha, né? Preguiçoso. A rede veio do Brasil, pastor Antônio. Você sabia dessa? Eu vi na reportagem. Que, olha, o cara estava lá, o repórter deitado. Olha que coisa mais linda e maravilhosa. O americano, né? Olha que legal, lá na Amazônia. Eu falei, é bom, né? Um sossego é bom. Mas o espiritual precisa de adoração. Quanto mais você adora, mais o espírito que é forte, não tem jeito de quebrar isso, teu espírito é forte, mais ele fica fortalecido. Sabe o que é isso? Mais ele fica fortalecido. Quando você dá mais vazão à carne, você bota o bichinho para dormir. Pensou aquele gigante dormindo? Pensou teu espírito, aquele gigante dormindo? Cheio de autoridade do Espírito Santo, mas está dormindo porque você mandou ele dormir. Você deu lugar à carne e falou assim, vai dormir, espírito, que eu quero ficar na minha zona de conforto, no meu prazer. É preciso chamar a atenção do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Bartimeu, ele chamou a atenção de Jesus. Bartimeu falou assim, ó, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você está chamando a atenção de Jesus? Não ou sim? Amém ou não amém? Amém. Chamar a atenção de Jesus é estar envolvido na obra. Chamar a atenção de Jesus é cuidar bem da sua família. Chamar a atenção de Jesus é cuidar bem dos seus filhos. Chamar a atenção de Jesus é fazer o seu deverzinho de casa. Qual é o dever de casa do crente? Oração, ler a palavra e louvar ao Senhor. Amém? Cego Bartimeu gritava para chamar a atenção de Jesus. Hoje é fácil de você chamar a atenção de Jesus. Bartimeu precisava entrar no meio da multidão para ver o Jesus homem, o Jesus histórico, o Filho de Deus. Hoje nós temos a Jesus que está no nosso lado, no nosso lar, na nossa vida. Simplesmente um glória a Deus, um glória a Deus quebrantado, você consegue chamar a atenção de Jesus. Jesus revela os seus segredos aos que o buscam. Lembra de Ezequiel capítulo 33? Você já leu essa palavra? Algumas versões dizem o sentinela, outras versões falam o atalaia. E Deus queria chamar a atenção do povo. E o povo precisava de um corretivo. E ele falava assim, olha só, Ezequiel. O povo vai eleger uma atalaia, vai levantar uma atalaia, vai levantar um sentinela. Mas toda vez que a espada vier, o sentinela tem que descer e avisar. Olha, vem a espada do Senhor aí. Fica atento. Porque se eles não estiverem atentos, eles vão morrer. Mas o sangue deles, ou a culpa que ele morreu, não vai cair sobre você. Mas se o atalaia não fizer isso, a culpa daquela morte cairá sobre você. Você está entendendo? Deus te chamou para ser atalaia. Deus te chamou para ser um sentinela. Deus não te chamou para ser crítico da sua obra. Deus não te chamou para ser mais um na multidão. Mas Deus te chamou para você tocar a buzina. Deus te chamou para você tocar a trombeta. Deus te chamou para você derrubar Jericó. Deus te chamou para você pregar o evangelho. Deus te chamou para você falar assim para o cara, olha, esse caminho aí é de morte. Jesus traz o caminho da vida. Jesus te chamou para isso. Se você tiver oportunidade com aquele homem, que você vê que ele está perdido, e você não falar, lembra de Ezequiel 33, para que o Senhor te levantou? Eu tenho algumas pelejas no meu dia a dia, mas eu falo para eles, olha, lá no céu, quando você entrar lá, nunca fale que eu não disse para você que o caminho que você está indo é um caminho de morte. Sabe o que eles falam para mim? O que você tem a ver com isso? O problema é meu. Mas rapaz, você já se olhou no espelho? Eu falei para um outro dia. Está vendo como é que você está desfigurado, seco, magro, perdeu mulher, perdeu tudo, casa, está dormindo numa praça, de vez em quando volta para outra mulher que ele arrumou. Sai desse caminho, esse caminho é um caminho de morte. Você não paga minhas contas. Você, meu irmão, faça a sua parte. Ainda que venha uma malcriação, mas você fez a sua parte. Você fez o seu negócio com Deus. O profeta Ezequiel nos dá essa lição, porque Deus conta esse segredo para Ezequiel, mas não conta para todos. Porque é um homem ligado com Deus. Você quer conhecer os mistérios do Senhor? Seja uma mulher, um homem ligado em Deus. Seja uma mulher ao tempo todo voltado para Deus. Você consegue. Eu consigo. Está acelerado? Controle a sua aceleração. Controle a sua agitação de trabalho. Trabalho é muito bom, mas em excesso vai te trazer cansaço, doença.
e afastamento de Deus. Hora extra, se fosse boa, estava até hoje no Rio de Janeiro, no Brasil afora. Hora extra é muito bom para você ficar descontrolado. Você tem o seu soldo, mas você vai fazendo hora extra. O dia que acabar a hora extra, você está endividado. Mas o Senhor, quanto mais trabalha para Ele, mais você vai ser abençoado. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele não vai te desamparar, mas o seu patrão pode desamparar você. Eu conheci pessoas que viviam em pró da hora extra. E tome de cartão, e tome rede shop. Quando o homem lá falou assim, ó, acabou a hora extra, a crise chegou à nossa porta. O cara ficou louco. O cara fica desanimado. Aí fala que o patrão não presta, que o patrão é isso. Eu aplico o seguinte, há 3 qualidades ou 3 atitudes. Lançou-se aos pés, ela se entregou, ela foi por tudo ou nada, pastor. Ela foi por tudo ou nada. Ela se entregou. Jesus podia ter levantado, você está surda, mulher. Você está doida, mulher. Eu estou falando para você que a comida é do meu filho. E você quer pegar a rapa. Sai fora. Ela foi por tudo ou nada. Você precisa ir por tudo ou nada. Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito. Senhor, eu preciso ser batizado com o Espírito Santo. Senhor, me dê dom de visão e revelação, Senhor. Me dá esse negócio aí. Senhor, eu quero profetizar. Senhor, me dá dom do amor, eu preciso do amor, o fruto do amor, eu preciso amar. Eu preciso, Senhor. Vai por tudo ou nada. Vai de cabeça na obra de Deus. Vai de cabeça. É legal, é vantagem. Porque se indo de cabeça, você vai dar de frente com o cabeça da igreja. Você vai dar de frente com o cabeça da igreja. E você vai ajoelhar e vai falar, o Senhor é o cabeça da igreja. O bispo das nossas almas. Então eu vou me prostrar aos teus pés. A igreja precisa entrar de cabeça. A igreja precisa entender essas qualidades de adoração. Esquecer alguns costumes e se render. Em que pés vocês estão sendo lançados? Gálatas capítulo 5, 19. Vamos ler. Hoje eu tenho tempo. Vamos ler para a gente terminar. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Em que pés vocês estão sendo lançados? A igreja, o homem. Tem gente sendo lançado a sua adoração para as obras da carne, as obras da imoralidade sexual, da impureza, da libertinagem, da idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. Você vai ver muita gente aí fazendo isso, prostrados aos pés dessas coisas que era para ser retirado das nossas vidas. Mas a igreja do Senhor precisa estar no versículo 22. O homem de Deus precisa estar no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A mulher chega mansa, equilibrada, com domínio, e é isso que eu vou fazer, é isso aí, é. Não faz isso não, não, ela tem um domínio próprio dela. E aí o Senhor abençoa. E contra essas coisas não há lei. Não há lei. A segunda coisa que eu aprendo, humildade, se quebranta, se entrega, confia. Quebrantar, se entregar e confiar. Lembra do... Não vão lembrar. Porque essa palavra foi dada para a reunião dos homens. O pai pediu a menina perguntou o que era a fé. E ele não sabia explicar a ela somente na Bíblia, mas ele tinha que dar um exemplo. Então ele entra, desce para o porão escuro. E ela fala, pai, você está aí? Eu estou aqui.
Pode pular que papai te segura. Não, pai, eu vou me arrebentar. Pode pular que eu estou aqui embaixo. Ela não estava vendo o pai dela. E ela, com muito custo, ela se joga aos braços do seu pai. A fé é por aí. A fé é aquilo que você não está vendo. E você acredita, você crê. Hebreus capítulo 11. Aquela mulher acreditou naquilo que ela não conhecia. Ela foi humilde e acreditou, ela se entregou. Ela passa de uma pessoa simples para uma pessoa especial. Eu falei isso. O nome dela, o testemunho dela está na Bíblia. Ela passa de uma pessoa simples, uma mulher que não tinha valor, uma mulher que não tinha liberdade, vivia amarrada pelo demônio que estava na vida dela, e hoje ela é uma pessoa especial para Jesus. Ela conquistou o Rei da Glória. Você precisa, todo dia, conquistar Jesus. Todo dia a igreja precisa conquistar Jesus. A terceira qualidade, adoração. Ela adorou o Senhor. Todo adorador cultua o adorado. Como o pastor Gilmar já falou aqui, o ministro de louvor está cantando e o cara está igual uma geladeira parado. Está pensando no quê, meu filho? Dá um sorriso. Faz alguma coisa, Jesus está aqui. Balança pelo menos o pezinho aí, ó. O ministro de louvor está cantando, está lá assim, ó. A garganta está doendo? Mexe com a sobrancelha. Faz alguma coisa, meu filho. Jesus é movimento. Ué, e o Espírito do Senhor? Ele estava sobre a face das águas. Ele se movimentava. Jesus é movimento. Agora, meu Deus, eu olho dentro da bola do olho dessa pessoa. Ela está lá em outro canto. Não está, só o corpo do bichinho está aqui. Aquela mulher, ela não perdeu tempo para isso, não. E a gente, como igreja, temos mesmo que ser cara de pau mesmo, chegar lá e ajoelhar e chorar. Eu não quero saber o que o pastor Gilmar vai falar de mim, ele é meu vizinho ali de cadeira. Eu não quero saber o que o pastor Antônio vai falar de mim, ele é meu vizinho de cadeira. Pô, o pastor hoje está exagerado hoje. Hoje está muito extravagante. Não. Uma que eu sei que ele me conhece, ele não vai, mas eu estou falando para você aí. Catuca o teu irmão, meu irmão, na hora de adorar, adora o Senhor, rapaz. Você vai perder a tua bênção, hein? Ficar crente em robô? Não é, hein? E adorador, tudo é motivo, né? Para ele adorar. Se tiver aqui uma brincadeira, ele tá vendo, termina o culto aqui, o pessoal está ali. Tem um pandeiro ali, vai reter, vai ter. Sabia, pastor? Estava um bando ali tocando, cantando, e eu falei, vou soltar o pitbull, meu irmão. Vem quinta-feira, ué. Todo adorador vê o milagre acontecendo. Lembra de Abraão? Abraão é um cara que adorava a Deus. Abraão era um homem que estava junto com Deus. Abraão larga a sua família. Abraão larga a sua parentela por causa de uma voz. Ele escuta a voz do Senhor. Abraão, sai do meio da sua parentela porque eu tenho um negócio contigo. E o camarada foi embora. Mas ele tinha uma deficiência, por isso que ele leva o sobrinho. Ele queria ser pai. Ele precisava ser pai. Porque todo aquele líder que é grande e vai ser líder de uma grande nação, ele precisa de um herdeiro. E aí estava o problema, mas ele confiou no Senhor e Deus dá um milagre dele. Deus dá o seu Isaac. Deus está querendo dar um Isaac nessa manhã para você, meu filho. Deus está querendo te abençoar nessa manhã mais uma vez. Como está a tua adoração? Você está escutando o Senhor? Você está entendendo a parábola do Senhor? Porque Abraão entendeu. Sai daqui, mosquito. Mas que voz é essa? É a voz do além? O que é isso? Abraão, ele teve a sensibilidade. E esse é Deus. Esse aqui não é Deus. Peraí. Esse aqui é poder. Esse aqui é de pau. Peraí. Esse aqui é unção. Esse aqui é de pedra. Então eu vou ouvir o Deus invisível. Ana também teve o seu milagre, porque ela foi adorar o Senhor. O sacerdote pensou que ela estava doidona. Hein? Ana começou a falar assim, ó, em mistério lá, orando o Senhor, batendo a boca, porque ela estava tão humilhada que ela não tinha nem um som da voz. Era um secreto que ela tinha com Deus.
E o sacerdote olha e fala: minha filha, não seja dada ao vinho. Você está pancadinha, filha. E ela fala: não, mas tu não sabe meu sofrimento, homem. Não tem nem tempo para isso. E o homem vai e percebe qual era a aflição daquela mulher, coloca a mão sobre a vida dela e profetiza. E aí nasce o seu milagre, Samuel. Um homem que deu orgulho àquela mãe. Um homem que fez aquela mãe feliz, porque aquele homem trabalhou para a obra do Senhor. Davizinho, lembra? Mata leão, mata urso, mata não sei quem. Quando vê um filé fica doido, então vai lá, apanha o filé dos outros. Mas era adorador, pastor Tonhão, era adorador. Deus vai lá e faz o seguinte: olha só porque você pegou o danoninho de fulano, teu neném vai morrer. Teu neném vai morrer. E ele vai lá, se coloca em luto, pastor Gilmar, deita no chão. Enquanto o neném estava no processo do vale da sombra da morte, ele estava ali chorando. Ele estava adorando. Morreu, levantou, me dá roupa nova, vamos adorar o Senhor, acabou. Porque ele entendia. Você tem que entender o que Jesus está falando para você nessa manhã. Tem que entender o negócio. Davi, ele entende e Deus oferta a ele, dá a ele a bênção chamada Salomão, o seu sucessor. Porque no reinado de Davi foi um reinado de batalha e de conquista. Mas o reinado desse rei Salomão foi um reinado de paz, um reinado de construção, um reinado de adoração, um reinado de louvor a Deus. Deus quer que você entenda a língua dele. Deus está te chamando para que você empreste os seus ouvidos a ele. Você emprestando o ouvido ao Senhor, você dando a ele o tempo necessário, ele vai lhe abençoar, meu irmão. Eu concluo o seguinte, dizendo o seguinte: aquele ou aquela que demonstra fé, Jesus se revela com a bênção. 7:29, capítulo 7, versículo 29. Então ele lhe disse, por causa desta resposta, você pode ir. Se você não entender quem está falando com você, você pode dar uma boa resposta? Copiou o que eu falei? Se você não entender quem está falando contigo, você pode dar uma boa resposta? Não. Mas ela estava entendendo o que Jesus estava passando para ela. E é por isso que ela dá uma boa resposta. Meu irmão, uma boa resposta pode ser o palco da sua bênção. Uma boa resposta pode ser o nascimento da sua bênção. Uma boa resposta que você der ao Senhor pode ser a sua vitória chegando hoje pela manhã na sua casa. Basta você ouvir. Você está sensível para ouvir? Você tem que ouvir. Por causa da resposta, Jesus manda ela ir e o diabo foi retirado, foi excluído, foi amarrado, foi para o inferno, foi para os lugares áridos. E aquela mulher recebe a sua libertação. Porque quando uma filha ou um filho está perdido nesse mundo, o pai e a mãe também sofrem. Quando uma filha ou um filho está enfermo, o pai e a mãe também ficam enfermos. E quando há cura no filho, a cura vai ao pai, vai à mãe e vai à família. Versículo 7, capítulo 7, 29. E ela ouviu a palavra, então ele disse, por causa desta resposta você pode ir. Meu irmão, você pode ir. Porque você está ouvindo a palavra do Senhor, o Senhor vai garantir a sua batalha. O Senhor vai garantir o seu milagre. Você pode ir em paz, sabe? Mas não vai com o coração turbado, não. Não vai com o coraçãozinho de Tomé, não. Vai com o coração quebrado. Mas vai com o coração daquela mulher grega que nunca andou com Jesus,
mas confiou em Jesus. Quem ainda não conheceu esse Jesus, como ela conheceu, como você conheceu, ainda não experimentou dos cuidados de Jesus. Não experimentou ainda dessas coisas maravilhosas. Eu falo para você que eu estou igual a Isaías. Senhor, o Senhor está me usando, eu estou andando, eu sou do meio de um povo de palavras torpes. Às vezes tu chega num lugar, é só doideira, só palavrão, só aquilo, e você está ali. Você está ali. Aí você fala assim, olha só pessoal, eu não concordo com isso não, mas olha só, a Bíblia fala assim, assim, assado. Não, isso aí não é assim não. O cara me falou que a gente não tem mais pecado. Ele falou, não, Jesus já levou todos os nossos pecados. Jesus já levou, a gente pode fazer o que quiser, beber, fumar, que isso não é pecado não. Eu falei assim, então tá bom, fazer o quê? Eu estou te ensinando que isso tudo é desejo da carne. Eu fiz a minha parte. Nós devemos fazer a nossa parte. Devemos o quê? Acreditar como aquela mulher acreditou. Como igreja, devemos adorar o Senhor, se colocar aos pés de Jesus, louvar ao Senhor. Vamos ficar de pé? Como igreja, você deve ter a atitude daquela mulher. Como igreja, você não deve ter a atitude de duvidar. Se você duvidar, toda a obra de Deus fica marchando no mesmo lugar. Mas quando você coloca em prática a sua fé, coloca em prática os seus deveres como cristão, aí o negócio dá certo. Deus se revela, o seu milagre acontece. Jesus conta o seu segredo para você. O momento de mosteiro de Jesus, ele te leva para esse momento. Sabe aquele momento do teu quarto? Ele traz você, ele vai até você e fica contigo no teu quarto. Ele recolhe as suas lágrimas, ele pega o teu problema e fala assim, olha só filho, não se esqueça que eu sou contigo. Por causa da sua resposta, meu filho, vai nessa sua força, vai nesse ânimo, vai de manhã ver o teu emprego e vai se abrir. Por causa dessa sua resposta em oração, vai que eu vou curar a tua família, vai que eu vou curar o teu filho, vai. Por causa dessa sua resposta, meu filho, eu vou abrir o céu, eu vou abrir o mar, eu vou fazer você andar sobre as águas, porque você teve uma boa resposta. Soberano Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento que nós estamos vivendo. Momento de quebrantamento, momento, Senhor, de reconhecer que Tu és Deus, momento, Senhor, de quebrar o velho homem, o homem que há em nós, colocar ele no seu lugar e dar vazão ao Espírito Santo. Senhor, fortaleça cada dia, Senhor, o nosso espírito e diminua a cada dia, Senhor, a vontade de pecar, a vontade de irar, a vontade de odiar, a vontade de levantar falsas testemunhas, a vontade, Senhor, de criticar, a vontade, Senhor, de amassar, a vontade, Senhor, de excluir. Senhor, tira de nós essas vontades. Mas, Senhor, aumenta a cada dia a vontade de amar, a vontade de perdoar, a vontade de reconhecer que nós somos servos, a vontade, Senhor, de se aproximar do nosso próximo, a vontade, Senhor, de vir à sua casa, a vontade, Senhor, de vir à sua casa e te adorar. Senhor, nós não estamos aqui correndo atrás de bênção. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós temos desejo de te adorar. Aumenta a cada dia, Senhor, esse desejo. Senhor, não esfrie o nosso espírito, não retire de nós o teu Espírito Santo, mas todo dia, Senhor,
coloca um óleo em nós. Coloca, Senhor, óleo em nós. Nós precisamos ser sal. Nós precisamos ser tempero para essa terra. Senhor, como igreja, nós queremos seguir o conselho, as atitudes daquela mulher. Reconhecer Jesus Cristo como o nosso provedor, como o nosso Senhor e Salvador. Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela tua presença nesse lugar. Espírito Santo, muito obrigado, Senhor, pela tua parceria conosco, pelo teu consolo, pelo teu avivamento no meio da tua igreja. Espírito Santo, muito obrigado por ter trazido a sua igreja. Cada um de nós está aqui porque o Senhor colocou o desejo no nosso coração. Obrigado, Deus. Obrigado pela vida dos pastores da sua igreja, dos diáconos. Obrigado, Senhor, pela vida dos obreiros, das ovelhas, da membresia, Senhor. Que estamos aqui, Senhor, com os joelhos, Senhor, calejados. Prostamos a Ti, Senhor, nós prestamos a Ti o nosso culto. O culto, Senhor, que é favorável a Ti. Como adorador, nós sabemos quem nós adoramos. Senhor, receba agora, Senhor, no nome de Jesus, cada um de nós, cada um com a porção, cada um com um dever, cada um, Senhor, de nós, viemos aqui para Te dar o nosso melhor. Não é roupa, não é oferta, não é um penteado mais bonito, mas é o nosso interior quebrado, adorando a Ti, Senhor, e Te pedindo, faça-nos de novo. Senhor, receba, Deus, esse culto nessa manhã. Oferecemos a Ti. É para Ti. É seu, Senhor. Toda honra e toda glória e todo louvor é voltado a Ti. Senhor, opera, Senhor, no meio de nós. E traga, Senhor, a Tua igreja para a noite. Senhor, traga os Teus filhos, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, para Te adorar, queimar o incenso, trazer, Senhor, o Seu melhor. Coloca isso no coração, Senhor, de nós. Senhor, eu preciso Te adorar. Senhor, eu tenho que ter fome, sede para Te adorar. Senhor, se a televisão está me atrapalhando, Deus, Senhor, que eu ranque ou faça um jejum de televisão. Senhor, se a internet está atrapalhando, Deus, o meu relacionamento contigo, Senhor, que eu venha fazer um jejum de internet, Senhor. Senhor, que nós venhamos sacrificar nossa carne, Deus. Sair da área de conforto, aquilo que vai fazer bem o meu bem-estar. Porque eu sei, Senhor, que o espiritual é amargo, é difícil para o homem, mas é um difícil necessário para que nós possamos estar de pé, Senhor. O alicerce é Jesus, estamos nele, mas nós precisamos, Senhor, estarmos de pé. E é só através, Senhor, do Seu sacrifício, negando, Senhor, a nossa carne. Me ensina, Jesus. Me ensina a negar a minha carne, Senhor. Me ensina a orar. Me ensina a Te buscar cada vez mais. Eu preciso, Senhor. Eu necessito, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, eu creio que cada um de nós aqui está falando: eu preciso, eu necessito. Senhor, ainda não sabemos se esse adorador que o Senhor merece. Enquanto homem, Senhor, nós nunca chegaremos a essa excelência. Mas o Senhor, como Deus, conhece cada um de nós e as nossas limitações. E sabe que nós estamos fazendo isso, Senhor, para Ti.
toda a nossa dificuldade, Senhor. Mas é para o Senhor. Senhor, leva para casa os seus adoradores. Vai, como diz o texto, a tua bênção chegou. Eu não sei, Senhor, o que a maioria está precisando, nem a minoria. Mas, Senhor, se for um crescimento espiritual, eu creio que já recebeu nessa manhã. Se for uma gravidez, já recebeu nessa manhã. Se for porta de emprego, eu sei que o Senhor nos deu. Porque aqui nós não somos, Senhor, interesseiros, nós somos adoradores. Senhor, leva cada um de nós para o nosso lar. E enche o nosso espírito de vontade de estar aqui à noite. Que não seja por obrigação, mas que seja por devoção, em adorar o Senhor. Senhor, dê um bom almoço. Pai, participe da mesa de cada um de nós. Senhor, trata a família, Senhor. Reúne a família, Deus. Porque Tu és o Deus da família, o negócio é estreito, Deus. A família no Teu reino, Senhor, não pode ser destruída. A família no Teu reino não pode ser falida, porque o Seu reino não é nada desse mundo. A sociedade está desconstruindo a família, mas a família do servo de Deus pertence ao Rei da Glória. Amém, aleluia. Foge da doutrina do homem, mas entra na doutrina de Jeová. Amém, Jesus. Então, Senhor, participa desse almoço. Amém. Senhor, afasta o que está. Traga o que está afastado. Traga, Senhor, o homem que saiu da Tua casa, Deus, para a sua casa. O chefe de família que saiu, traga para a casa dele. Meu Deus, faz um reboliço nesse negócio aí. Aonde não tem amor, coloca amor, Senhor. Aonde não tem perdão, o Senhor enche de perdão. Só o Senhor pode fazer esse negócio. Só o Senhor. O homem bate e não consegue, mas o Senhor sabe. Então, Senhor, leva cada um de nós, Senhor. Que nós possamos sair daqui, vai. E vai ver a sua filha como ela está. Vai e vai ver o teu milagre onde ele está. Vai ver o tamanho do teu milagre, crente. Vai e vai ver como ele é lindo. Vai ver como ele é lindo, porque o Senhor é lindo. Glória a Deus, aleluia. Senhor, sustenta-nos, ó Deus, a cada dia. Nos ensina, Senhor, a ser mestre. Amém, Jesus. Nos ensina, Senhor, a ser chefe de família. Amém. Nos ensina a ser pai, a ser marido, a ser pastor, a ser obreiro, a ser ovelha, a ser diácono. Amém. Ensina-nos, ó Deus. Precisamos aprender. Ensina-nos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. E amém, Senhor Jesus. Receba a bênção do Senhor. O grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo, seja com todo o novo Israel de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Libere uma linda salva de palmas.